Olá, tudo bem? Hoje estou aqui no novo cenário, bonito, né? Para contar para vocês a segunda parte da história da fotografia. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar um card aqui para você seguir e depois você volta para esse vídeo. Antes de começar, eu quero pedir o seu like. Por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso aí me ajuda muito, é muito importante para eu continuar com os meus vídeos, valeu? Então, vamos pro vídeo. O personagem principal do vídeo de hoje é o francês Joseph Nicéphore Niepce. Niepce serviu o exército francês sob o comando de ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte. Mas problemas de saúde o afastaram do serviço e ele foi nomeado regente de Nice, uma cidade no sudeste da França. Dizem as más línguas que a sua saúde e sua popularidade não estavam muito em alta. Então ele se aposentou em 1795 aos 30 anos e passou a se dedicar aos seus experimentos, às suas invenções. Niepce foi um dos maiores gênios inventores da humanidade e dinheiro não era um problema para ele nesse momento, porque ele era filho de um advogado renomado e o seu tempo no exército e como regente só aumentaram a sua fortuna. É dito que em 1793, Niepce fez a sua primeira tentativa de registrar imagens, mas ele não obteve sucesso e eu também não obtive mais informações sobre esse assunto. Então, em 1801, Joseph e seu irmão mais novo, Claude Niepce, voltaram para a mansão da família, a mansão Legras, na cidade de Chalon-sur-Saône. Essa mansão ainda está de pé e você ainda pode visitá-la, tá? Para ajudar com os gastos, eles também produziam beterrabas e cana-de-açúcar. E os dois desenvolveram várias invenções. Por exemplo, em 1814, eles fizeram um tipo de bicicleta, a Draisienne. Um pouco antes, em 1806, eles criaram o primeiro motor de combustão interna do mundo, o pireolóforo. Mas que nome, né? Mas olha só, esse nome vem do grego. Vem de Pyrrhus, fogo, Hélios, sol, e Hierófos, portador. Ou seja, o portador do fogo do sol. Bonito, né? Feels like Prometheus. Já em 1807, eles ganharam a patente do imperador Napoleão Bonaparte, certo? Mas veja bem, a França tinha acabado de sair da Revolução Francesa, apenas 8 anos após a Revolução, certo? Então o país ainda enfrentava grandes dificuldades financeiras e a implementação comercial deste motor foi muito difícil, o que levou Claude ao delírio. Claude começou a perseguir qualquer oportunidade de implementar o motor, e isso custou sua sanidade e a maior parte da fortuna da família Niepce. Inclusive ele se mudou para a Inglaterra para tentar implementar o motor por lá, mas eu já adianto que ele também não teve sucesso. E Joseph continuou em sua casa com seus experimentos, suas invenções, e ele sempre teve um fascínio muito grande por imagens, por formas de obter imagens. Em 1816, Niepce já utilizava a litografia, que é a técnica de se imprimir imagens sobre uma pedra. Tá? Ela vem do grego litos, pedra, e graphen, escrita. E ela foi inventada em 1796 por Alois Senefelder. Em 1816, em uma carta de Niepce à sua irmã mais nova, ele relata já conseguir obter imagens em papéis sensíveis à luz embebidos em cloreto de prata. Porém, as imagens estão vindo invertidas, ou seja, as partes claras estão ficando escuras na foto e as partes escuras estão ficando claras. Ele não sabe ainda, mas ele está obtendo negativos e ele não imaginava como transformar esses negativos em positivos, e ele também não conseguia fazer com que essas imagens durassem mais tempo, logo elas se apagavam. Então ele abandonou essa técnica. Então em 1822, Niepce começa a utilizar o betume da Judéia no lugar do cloreto de prata. Então ele espalhava o betume da Judéia sobre um papel fotossensível, colocava sobre ele um molde e o expunha à luz solar. Nos locais onde a luz atingia o papel ou atingia com maior intensidade, o betume se solidificava, ficando assim, mais escuro e rígido. As partes que estavam protegidas ficavam líquidas e mais claras. Em seguida, ele removia as partes que não foram fixadas com o solvente, formando assim imagens com uma definição e uma qualidade que ainda não tinham sido vistas. Desta forma, ele criou um novo método, a heliografia, que vem de hélios, sol, graphem, escrita. Vocês vão sair daqui fluentes em grego. E a heliografia, ela funciona como uma forma de fotocópia, né? Você pode utilizá-la para reproduzir outras obras, outras gravuras. E foi o que Niepce fez, ele reproduziu diversas obras, como O Garoto e um Cavalo, Um Clair de Lune,
e o retrato do Papa Pio VII. Certa vez ele derrubou e quebrou a gravura original do Papa Pio VII, então a cópia mais antiga que nós temos são as cópias de Niepce. Em 1826, Niepce decide utilizar uma placa de metal em vez de papel fotossensível. Depois de muitos estudos e experimentos, ele decidiu que o peltre era a melhor opção. O peltre é uma liga metálica composta basicamente de estanho e alguns outros elementos. E ele é maleável e flexível. Então ele pegou uma placa de peltre, espalhou sobre ela o betume da Judéia, a colocou no fundo de uma câmara obscura e a apontou para a janela do seu escritório, que ficava no segundo andar da sua mansão Legrand, e a expôs ao sol durante 8 horas. E assim ele formou a primeira fotografia da história da humanidade. A placa de peltre com a vista da janela pode ser observada na Universidade de Texas em Austin, nos Estados Unidos. E é a fotografia mais antiga preservada até os dias de hoje. Niepce continuou tentando aprimorar sua técnica e no ano seguinte, em 1827, ele foi visitar seu irmão na Inglaterra, que não estava muito bem, e lá um amigo falou: "Ei, por que você não leva o seu experimento para a Royal Society?" Então ele tentou levar seus papéis para a academia Royal Society em Londres, mas como ele não quis revelar todo o seu processo, os seus documentos foram negados. Em 1829, já com pouca saúde e pouco dinheiro, Joseph Niepce convida seu amigo Louis-Jacques Mandé Daguerre, que morava em Paris, para visitá-lo. Daguerre também procurava uma forma de obter imagens, mas não tinha muito sucesso. E os dois já trocavam cartas há um bom tempo. Eles não eram assim amigos, mas eles trocavam correspondências, né? E os dois continuam tentando desenvolver suas técnicas e seus inventos, mas em 1833, após ter dedicado anos de sua vida ao desenvolvimento da fotografia, Joseph Nicéphore Niepce morre ao sofrer um AVC. Enquanto isso, entre 1832 e 1834, aqui no Brasil, o inventor francês naturalizado brasileiro Hércules Florence desenvolve sua própria técnica de fotocópia e fotografia. Isso mesmo. A fotografia quase foi inventada aqui no Brasil. Além disso, Hércules Florence e o botânico Joaquim Corrêa de Mello são as primeiras pessoas a cunharem o termo fotografia. Sim, por muito tempo esse termo foi atribuído a outra pessoa, mas estudos recentes mostraram que esse termo foi usado pela primeira vez aqui no Brasil. Lembrando que foto vem do grego phos, luz, e graphen, escrita. Então fotografia significa escrita com a luz. Bonito, né? Bonito. Por isso que eu falo que quando você tira uma foto, você está contando uma história. Em 1834 também, o inglês Henry Fox Talbot desenvolveu a calotipia, que é uma outra forma de fotografia que a gente vai falar. Só que esses dois assuntos são história para outro vídeo. Em janeiro de 1839, Daguerre e o filho de Joseph, Isidore Niepce, levam sua invenção à Academia Francesa, que compra a patente imediatamente, certo? E no dia 19 de agosto de 1839, o rei da França disponibiliza a patente para toda a população, como um presente gratuito à humanidade. Então, a partir dessa data, qualquer pessoa poderia comprar ou poderia fabricar o seu próprio daguerreótipo. Ao menos se morasse na Inglaterra. Quem morasse nesse país teria que pagar uma taxa para ter seu próprio daguerreótipo. Seria uma retaliação pela Royal Society ter desacreditado de Niepce em 1827? Bom, mas de qualquer forma, em 19 de agosto de 1839, a fotografia se tornou pública. Assim, logo o daguerreótipo começou a se espalhar pelo mundo, fez muito sucesso na Europa, mas mais sucesso ainda nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quem trouxe o primeiro daguerreótipo para o Brasil foi Dom Pedro II. Se você ainda não assistiu o vídeo O Fotógrafo Imperador, eu vou deixar um link no final do vídeo para você assistir. Assiste, que ele é bem interessante e ele traz informações muito interessantes sobre a origem da fotografia aqui no Brasil. A fotografia mudou a forma como nos relacionamos com a história, com as notícias, com as pessoas, com nós mesmos e abriu um novo universo para a humanidade.
Então, pessoal, essa foi a segunda parte da história da fotografia. Espero que esse vídeo traga informações úteis na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua educação. Deixe seu like, se inscreve no canal e que a arte esteja com você.